Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no último bloco de inquérito policial. Eu vou apresentar para vocês algumas questões que já caíram nas provas passadas da OAB e vocês vão ver que com o que a gente falou dá para resolver praticamente tudo. Vamos lá para a primeira questão? Nessa daqui, o texto é um pouquinho longo, eu vou resumir para vocês. Ele diz que teve um inquérito policial que foi arquivado por falta de justa causa, ou seja, por falta de prova. A questão é que, logo depois que ocorreu o arquivamento, eles descobriram uma carta que datava de um dia antes de quando foi o arquivado, e só que surgiu essa carta que seria uma prova nova que poderia garantir quem que seria o possível autor do crime. Vamos lá para as alternativas. A primeira alternativa diz assim: nada poderá ser feito, pois o arquivamento do inquérito policial fez coisa julgada material. Pessoal, a gente comentou sobre isso, lembra? O inquérito, quando ele é arquivado por falta de prova, por falta de justa causa, ele não faz coisa julgada material, ele faz coisa julgada formal. Se surgirem novas provas, é possível sim que ele seja desarquivado. Segunda alternativa diz assim: a carta escrita por Bruno pode ser considerada prova nova e justificar o desarquivamento do inquérito pela autoridade competente. Pessoal, essa daqui está certa, porque embora a carta date de um dia antes do arquivamento, ainda assim é uma prova nova, porque essa prova não era conhecida na época em que ocorreu o arquivamento. Terceira alternativa, só para a gente ver que estão errados mesmo. Nada poderá ser feito, pois a carta escrita antes do arquivamento não pode ser considerada prova nova. Pessoal, pode sim, lembra? A gente falou sobre prova formalmente nova, que são aquelas que ganharam nova versão, e prova materialmente nova, que são aquelas que são inéditas. E ambas podem dar início ao desarquivamento do inquérito. Quarta alternativa, pela falta de justa causa, o arquivamento poderia ter sido determinado diretamente pela autoridade policial. Pessoal, lembra que eu destaquei isso aqui para vocês. O arquivamento nunca pode ser determinado diretamente pela autoridade policial. Por quê? Porque é um procedimento indisponível. Sempre a autoridade policial encaminha para o Ministério Público, que se entender que há algum motivo para o arquivamento, ele faz a promoção de arquivamento, envia para o juiz e o juiz, se concordar, dá uma decisão arquivando. Segunda questão. Quanto ao inquérito policial, assinale a alternativa incorreta. O inquérito policial poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial nos crimes persequíveis por ação penal pública incondicionada. Pessoal, lembra? A gente viu isso, é a primeira forma de instauração de inquérito. Quando é ação penal pública incondicionada, o delegado ele deve sim instaurar o inquérito policial. Então essa aqui está correta. Vamos ver, a gente está procurando aqui a incorreta. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá ser iniciado sem ela. Pessoal, a gente viu isso também, lembra? O inquérito, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, é preciso sim a representação para que se inicie o inquérito policial. Então, essa daqui está correta também, porque diz não pode ser iniciado sem ela. Nos crimes de ação penal privada, não caberá a instauração de inquérito policial, mas sim a lavratura de termo circunstanciado. Pessoal, cuidado! Não é o fato de ser uma ação penal privada que afasta o cabimento do inquérito policial. O que faz com que seja termo circunstanciado um instrumento investigativo e não um inquérito, não é ser uma ação penal privada, é se tratar de uma contravenção penal ou de um crime cuja pena máxima não excede a 2 anos, que são os crimes de menor potencial ofensivo. Então, essa daqui ela está incorreta. E a última, o inquérito policial, mesmo nos crimes hediondos, poderá ser dispensável para o oferecimento da denúncia. A gente também destacou isso em aula, lembra? É uma peça dispensável, o que significa que o titular da ação penal, via de regra, o Ministério Público, ele não precisa do inquérito policial para ingressar em juízo, que é exatamente o que diz aqui, por isso que ela está correta, mesmo que seja crime hediondo. Próxima questão diz assim: tendo em vista o enunciado da súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, quanto ao sigilo do inquérito policial, é correto afirmar que a autoridade policial poderá negar ao advogado. Pessoal, essa é aquela súmula que a gente também mencionou em uma das aulas, que diz respeito ao acesso do advogado aos autos do inquérito. Vamos lá. Ele pode negar a vista dos autos sempre que entender pertinente? É evidente que não, né, pessoal? A vista dos autos somente quando o suspeito tiver sido indiciado formalmente. Pessoal, essa ressalva também não é feita em lugar nenhum. C. Do indiciado que esteja atuando com procuração
o acesso aos depoimentos prestados pelas vítimas, se entender pertinente. Pessoal, isso aqui também não é dito pela súmula. Vamos lá na última. O acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados no procedimento investigatório. Pessoal, essa daqui, lembra que a gente destacou? O exemplo que a gente citou foi, por exemplo, quando está ocorrendo uma interceptação telefônica. Enquanto aquela medida está em andamento, o advogado não pode ter acesso a isso, porque isso comprometeria a efetividade das investigações. Então a súmula diz, desde que esteja aquilo já relatado, documentado nos autos, aí se já estiver documentado, o advogado pode ter acesso sim. Próxima questão. Acerca das disposições contidas na lei processual sobre o inquérito policial, assinale a alternativa correta. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito a requerimento de qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal. Pessoal, não pode não. Lembra que antes da gente ver as 5 modalidades de instauração de inquérito na ação penal pública incondicionada, a gente viu que na ação penal privada é preciso sim o requerimento do ofendido ou do seu representante legal para que se inicie o inquérito. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o tribunal competente. Galera, lembra que a gente viu isso? O judiciário ele ainda não se envolve nisso. Por quê? Porque é um procedimento administrativo. O recurso, existe sim um recurso cabível, que ele é conhecido pela doutrina como recurso inominado e vai para o chefe de polícia. Então está errado isso aqui também. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a modalidade ou a ordem pública. Esse daqui está correto, inclusive tem um dispositivo do CPP que o texto é exatamente esse. Embora a gente não tenha dito isso expressamente em aula, vocês vão ver que por exclusão era possível a gente determinar qual que estava certa. A D diz assim, a autoridade policial poderá mandar arquivar autos do inquérito. Galera, a gente viu isso daqui e destacamos, a autoridade policial não pode fazer o arquivamento do inquérito, porque é um procedimento indisponível. Ela precisa, terminado o inquérito, concluído o inquérito, ela encaminha para o Ministério Público que, se entender que é o caso de arquivamento, faz a promoção de arquivamento, envia para o juiz que, por decisão, arquiva aquele inquérito. Próxima questão. Vamos lá que falta pouco, pessoal. Em relação ao inquérito policial, assinale a opção incorreta. Vamos destacar aqui. Incorreta. Caso as informações obtidas por outros meios sejam suficientes para sustentar a inicial acusatória, o inquérito policial torna-se dispensável. Pessoal, está correto, né? Lembra que a gente destacou, uma peça dispensável, ou seja, o MP, se tiver outros elementos que vieram por outros meios, ele pode sim ingressar em juízo dispensando a realização do inquérito. O MP não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para que sejam realizadas novas diligências, dado que imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. A gente comentou isso também, que uma das 3 possibilidades que o promotor tem quando recebe o inquérito concluso é devolver para a autoridade policial, desde que as diligências sejam indispensáveis, sejam imprescindíveis. Então, tá certo essa também. Nas hipóteses de ação penal pública, condicionada ou incondicionada, a autoridade policial deverá instaurar de ofício o inquérito sem que seja necessária a provocação ou a representação. Pessoal, cuidado aqui. Na condicionada, a instauração do inquérito, ela depende sim da representação do ofendido. Então, é essa daqui que está errada. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito, uma vez que tal arquivamento é de competência da autoridade judicial. Pessoal, esse daqui está certo. A gente já disse, repito mais uma vez, é um procedimento indisponível. A autoridade policial não pode, ela própria, arquivar. Ela envia para o Ministério Público, que faz a promoção de arquivamento, e quem arquiva efetivamente é o juiz por decisão. Próxima questão. Assinale a opção correta acerca do inquérito policial e da ação penal. O despacho que indefere o requerimento de abertura do inquérito é irrecorrível. Pessoal, não é irrecorrível não, lembra que a gente viu? Cabe aquele recurso nominado para o chefe de polícia. Caso seja instaurado um inquérito policial para a apuração de um crime de roubo e por não haver provas de autoria seja arquivado o inquérito, é possível reabrir a investigação independentemente de novas provas se houver pressão da imprensa? Galera, não faz sentido essa parte da alternativa. É evidente que precisa haver provas novas
para que o inquérito seja desarquivado. Qualquer pessoa pode encaminhar ao promotor de justiça uma petição requerendo providências e fornecendo dados e documentos para que seja, se for o caso, instaurado inquérito policial. Pessoal, isso aqui é possível sim. Qualquer pessoa pode encaminhar para o promotor uma petição requerendo providências, fornecendo documentos, para que aí o Ministério Público faça o requerimento para a autoridade policial. Vamos para a próxima. Considere a seguinte situação. Essa aqui, então, é a correta. Vou marcar aqui. Considere a seguinte situação hipotética. Célia, pessoa comprovadamente carente de recursos financeiros, foi vítima de estupro. Lembra, estupro é um crime condicionado à representação do ofendido. E fez a comunicação do crime à autoridade competente solicitando providências para apurá-lo e punir seu autor. Apurada a autoria desse crime e confirmada a materialidade, o promotor ofereceu a denúncia. Nessa situação, a representação pode ser retratada até a sentença condenatória recorrível? Galera, não pode não. A retratação da representação ela só pode ocorrer até o oferecimento da denúncia. Essa é a regra. Existe uma exceção que são nos crimes que estão no contexto da Lei Maria da Penha. Nesse caso, a lei diz que a data final é o recebimento da denúncia. A regra é que é o oferecimento pelo promotor de justiça. Nos crimes em que existe violência doméstica, o recebimento da denúncia é que é a data limite. Aí, para se retratar, no procedimento da violência doméstica, o juiz marca uma audiência para ouvir a vítima, que, se quiser, manifesta o interesse em não mais dar andamento nessa persecução penal. Pessoal, vamos lá então à última questão. Na cidade A, o delegado de polícia instaurou um inquérito policial para averiguar a possível ocorrência do delito de estelionato praticado por Márcio. Tudo conforme minuciosamente narrado na requisição do Ministério Público Estadual. Ao final da apuração, o delegado de polícia enviou o inquérito devidamente relatado ao promotor de justiça. No entendimento do parquê, a conduta praticada por Márcio, embora típica, estaria prescrita. Nessa situação, o promotor deverá, pessoal, aí cuidado para já não ir com sede ao pote e marcar a alternativa rápida que ela está errada. Arquivar os autos. Lembra, o Ministério Público ele tem 3 coisas só que ele pode fazer. Pedir novas diligências, desde que imprescindíveis, aí ele pede para a autoridade policial. Ele pode fazer a promoção de arquivamento ou ele pode também oferecer a denúncia, se tiver os elementos suficientes já. Arquivar os autos? Vamos ver se tem alguma que está com o texto um pouquinho mais adequado. Oferecer denúncia? Pessoal, não, né? Porque aqui diz que a conduta está prescrita. Prescrição é uma causa extintiva de punibilidade. Então não tem sentido o Ministério Público oferecer denúncia nesse caso. Alternativa C, determinar a baixa dos autos. A gente também não viu nada disso. E alternativa D, requerer o arquivamento. É essa aqui, né, pessoal? A partir do momento que ele verificou que está prescrito, ele tem que requerer o arquivamento. Aí isso vai para o juiz e o juiz dá uma decisão. Ele faz a promoção de arquivamento, isso vai para o juiz e o juiz dá a decisão arquivando. Vale lembrar, prescrição é causa extintiva de punibilidade. Então, esse arquivamento faz coisa julgada material. O que isso quer dizer? Nunca mais vai poder ser desarquivado. Pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês nessa parte de inquérito policial. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um grande abraço.